Como praticar atuação. Melhorando por conta própria. Grave a si mesmo lendo monólogos e cenas curtas. Compre um livro de monólogos de qualidade e com bastante material em qualquer livraria ou pela internet. Crie o hábito de gravar os seus exercícios e ensaios. Na hora de assistir ao material, preste atenção às partes em que você precisa melhorar. As falas que saíram legais e as ideias que surgirem na sua cabeça. Por fim, repita esse processo mais uma ou duas vezes até ficar satisfeito com os resultados. Leia monólogos diferentes. Não só os que estão na sua zona de conforto. Lembre-se de que o seu objetivo é se desafiar. Você também pode ensaiar com monólogos de tons contrastantes. Evite os lugares comuns, daqueles que todo ator principiante decora para fazer testes de escalação. Não tenha medo de experimentar só porque o resultado não vai sair perfeito. Uma abordagem diferente pode mudar todo o resultado do monólogo. O que aconteceria se você, por exemplo, falasse mais devagar, desse ênfase a palavras diferentes, fizesse pausas mais longas entre as falas, usasse um tom diferente, sarcástico, incerto, autoritário, arrogante, etc. Estude os atores que você admira. Veja cenas dos seus filmes, séries e peças de teatro favoritos várias vezes. Que movimentos os atores fazem? A que palavras eles dão ênfase em cada fala? Como se portam quando não estão falando? Não fique só nos atores que já são consagrados. Estude também a trajetória deles em produções mais antigas. Você leria as suas falas de forma diferente? Se sim, como? Busque vídeos de atores diferentes interpretando um mesmo personagem no YouTube. Isso é muito comum com espetáculos de teatro consagrados, como as peças de Shakespeare. Como cada intérprete torna a sua caracterização memorável. Seus atores favoritos não precisam ser do mesmo sexo, da mesma idade ou da mesma etnia que você. Concentre-se na dicção, a clareza ao falar. Todo ator tem que ser bem claro na hora de se expressar. Eis outra vantagem de se gravar ensaiando. Você vai poder ouvir a sua voz e ver onde precisa melhorar. Experimente falar em volumes e ritmos diferentes até todas as palavras saírem bem compreensíveis da sua boca. Corrija a postura na hora de ler o roteiro ou monólogo. Fique de pé. Contraia as escápulas e erga o queixo. Leia um monólogo ou artigo em voz alta, mas sem atuar. Concentre-se em falar em alto e bom tom, como se você estivesse dando aula a uma turma. Ensaie uma mesma linha de diálogo com várias emoções diferentes. Todo ator que se preze precisa saber passear pelo espectro de experiências e sentimentos humanos. Sendo assim, pegue uma fala simples, mas versátil, como "eu te amo" ou "eu me esqueci", e ensaie-a de todos os jeitos possíveis. Alegre, simpático, irritado, envergonhado, etc. Grave esse exercício ou ensaie na frente do espelho para observar as suas expressões faciais ao mesmo tempo que ouve a sua voz. Faça uma lista de emoções para simular a cada vez. Você precisa melhorar alguma delas? Tente aprender a passar de uma emoção a outra de forma fluida. Por exemplo, como uma pessoa conseguiria ir de feliz a arrasada de uma hora para outra? Busque vídeos no YouTube de grandes atores passando por essa transformação em pouco tempo. Faça leituras frias.
A leitura fria, ou a frio, muito comum em testes de escalação, é aquela em que o ator recebe o roteiro sem aviso prévio e precisa interpretar na hora. Apesar de ser difícil, o exercício ajuda a melhorar as habilidades de interpretação e improviso, o que, de quebra, aumenta a confiança. Leia as falas do roteiro ou monólogo. Ensaie-as mentalmente em poucos segundos. Faça contato visual com a plateia e comece a sua interpretação. Faça pausas dramáticas em pontos estratégicos. É melhor ser mais lento do que rápido demais. Ensaie essa leitura fria com uma matéria de jornal ou revista ou mesmo um conto. Busque cenas ou monólogos curtos na internet e use-os no exercício sem ensaiar. Grave o exercício e assista logo em seguida. Esse exercício também funciona como aquecimento para o corpo e a mente. Tente se expor a diversos personagens, papéis e pessoas diferentes. Os melhores atores são camaleões e desaparecem completamente nos papéis que interpretam. Isso exige experiências diferentes. Você precisa ver filmes e espetáculos. Mas ler e escrever também são dois exercícios indispensáveis para quem quer se familiarizar com pontos de vista e vozes distintos. Sobretudo quando se tem um papel específico em mente. Pesquise um pouco sobre o assunto. Leia pelo menos uma peça de teatro ou um roteiro por dia. Depois, veja um filme ou um espetáculo que encene esse texto. Estude personagens e monólogos famosos. Como eles se desenvolvem e mudam. Por que são tão interessantes? Sublinhe as palavras que você não entender e pesquise no dicionário para ficar mais a par do texto. Aperfeiçoando um papel específico. Leia o roteiro várias vezes. Você precisa entender toda a história, não só o seu papel. Lembre-se de que a sua função não é se destacar, e sim integrar um enredo que vai além do personagem. Entenda os temas, os motivos por trás da história e outros detalhes que ajudem na sua interpretação. Mergulhe no seu personagem e releia as falas dele mais uma ou duas vezes depois de entender a história como um todo. Dessas vezes, concentre-se na função dele. Por exemplo, como você resumiria um filme em uma ou duas frases? E o seu personagem? Estude a história do personagem. Você precisa saber quem o personagem é para entender as motivações dele. Não precisa escrever toda uma biografia, mas pelo menos pense em detalhes da vida dessa pessoa. Talvez o diretor da peça até possa ajudar, mas isso nem sempre é possível. Tente pelo menos responder as seguintes perguntas básicas: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde quero ir? Por que estou aqui? Talvez seja legal pensar em traços do personagem que você possa incorporar à sua interpretação, como a forma de se vestir, de falar e andar. Reflita sobre a motivação do seu personagem. Quase todo personagem é motivado por alguma coisa, seja um objeto ou uma série de desejos conflitantes. O importante é essa coisa ajude a impulsionar a trajetória dessa pessoa. Além disso, esse é o fator mais importante do papel na maioria dos casos. Os desejos de um personagem podem mudar, mas você precisa saber quando isso acontece no roteiro. Tente fazer o exercício de pensar nos desejos dos seus personagens ou atores favoritos. Por exemplo, o objetivo de Dora, personagem de Fernanda Montenegro no filme Central do Brasil,
é ajudar o menino Josué a encontrar seu pai. Todas as ações dela giram em torno disso a partir do momento em que essa se torna a sua motivação. Ensaie as suas falas até memorizar todas. Você precisa se familiarizar com as suas falas até não precisar mais do papel. E sim ter que pensar apenas na forma que vai se expressar. Peça para um amigo representar outro personagem do roteiro e brinque com o diálogo. Como se fosse uma conversa normal. Experimente interpretar as falas de várias formas diferentes. Como isso afeta a cena? Memorize as falas antes de tentar se aperfeiçoar. Você nunca vai soar natural se ficar tentando decorar as palavras ao pé da letra. Converse com o diretor sobre a visão dele para o personagem. Lembre-se de que você deve cumprir um papel em uma história maior. Não pensar somente em si mesmo. Por isso, fale com o diretor da peça, ou de outro tipo de produção, e pergunte se ele tem algum traço, emoção ou ideia para o personagem. Dito isso, é claro que a sua visão é tão importante quanto. Explique as suas intenções sem se fechar a novas possibilidades. Decida que rumo quer tomar com o personagem na hora do teste e não saia dele. Não há tempo de pedir conselhos e mudar a sua interpretação nessas horas. Integre a sua personalidade e suas experiências ao personagem. As emoções humanas básicas são universais. Por exemplo, você não precisa salvar a sua cidadezinha de um grupo de bandidos sanguinários para sentir medo ou coragem. Portanto, busque as emoções e experiências da sua vida que possam ser integradas ao personagem. É isso que fazem os grandes atores. Ainda mais quando eles não têm nada a ver com quem vão interpretar. Comece descobrindo qual é a emoção básica da cena. Felicidade, arrependimento, tristeza, etc. Aprendendo com outros atores. Ensaie cenas curtas com amigos. Você pode escrever essas cenas por conta própria ou pegar tudo daquele livro. Do primeiro passo do artigo. Se preferir, pesquise exemplos legais na internet ou extraia trechos dos seus filmes e séries favoritos. Não tem outra. A melhor forma de melhorar enquanto ator é ensaiar. E um bom amigo é uma mão na roda nessas horas. O YouTube está repleto de cenas e vídeos interessantes que servem de base. Dependendo do caso, você pode até criar uma websérie com seus amigos. Sempre que possível, grave esses exercícios ou peça para um amigo assistir e dar um feedback. Matricule-se em cursos de atuação. Você precisa estudar para se tornar um grande ator. Preste atenção não só ao professor, mas também aos colegas. Dá para aprender um pouquinho de todo mundo, mesmo que os seus métodos sejam diferentes. Pense em como você interpretaria cada papel e use os erros e acertos dos demais como base. Nunca se sabe. Você pode acabar interpretando papéis em alguma produção junto aos seus colegas de curso. Seja simpático e educado com todos e forme uma rede de contatos. Ou melhor, amizades. Faça cursos de improviso. Improvisar é uma habilidade essencial para grandes atores. Mesmo aqueles que não pretendem trabalhar com comédia do improviso e áreas afins. Isso acontece porque a técnica incita reações diferentes. E a sua missão é não sair do personagem durante elas. O seu objetivo não é só ler o que está no roteiro, e sim se tornar a pessoa que está interpretando. Existem inúmeros recursos,
como a técnica de Meisner, que ajudam atores que precisam aprender a improvisar. Familiarize-se com essa e outras opções. Você também pode contar com os seus amigos para fazer exercícios de improviso. Saia da sua zona de conforto com papéis diferentes. Não se contente com um único tipo de papel ou gênero. Além de dificultar a busca por personagens e oportunidades de trabalho no futuro. Isso vai limitar o seu crescimento profissional. Tudo está valendo, desde que coloque você na pele de outra pessoa. Filmes, comerciais, espetáculos e até stand-up comedy. Muitos atores fazem experimentos variados no dia a dia para otimizar as suas habilidades de interpretação. Seja criativo. Fazer comédia stand-up é um dos exercícios mais eficazes, já que você vai ter que criar, escrever e interpretar todo o material sozinho. Não se restrinja a um único tipo de produção. Por exemplo, jamais recuse um papel em uma peça de teatro porque você quer trabalhar na televisão. Tente participar de projetos mesmo se não for atuar. Você precisa criar uma rede de contatos. Ainda que não consiga papéis em todas as produções de teatro, televisão ou cinema, busque oportunidades em que dê para conhecer diretores, produtores e outros atores. Seja simpático e competente e o seu nome vai começar a circular por aí. Quem sabe quando o seu grande papel vai chegar? O importante é estar preparado para ir atrás.